o dia que eu ouvi a voz do Senhor claramente. Então, estávamos conversando com uma amiga minha. Estávamos conversando. Eu estava conversando com uma amiga minha sobre esse assunto, a voz de Deus. E aí ela tava falando como que ela ouve a voz do Senhor. E ela tava explicando que pra ela, na visão dela, nas experiências dela, ela entende que a voz do Senhor, no relacionamento dela com Deus, é mais algo em relação assim ao sentir, à intuição. Sabe assim, ela sente que é isso que Deus quer que ela faça, pela intuição dela e tudo mais. Assim, uma coisa assim, interna, assim, sabe? Não sei se você sabe o que eu tô falando, mas assim, ela quis dizer assim, que ela não escuta com clareza no ouvido a voz de Deus. É isso que ela tá. Então, acho que eu tenho que fazer várias partes nesse vídeo. Mas enfim. Aí ela... Qualquer coisa, eu já vou cortar já esse pedaço já e fazer parte 2. Então, daí ela tá falando pra mim sobre isso. Que... Aí eu entendi perfeitamente que, com certeza, às vezes a gente sente um incômodo, coisa e tal, e a gente... Ah, não sei se é isso que Deus quer de mim, não. Então, você sente dentro de você que não é bem esse caminho, eu tô sentindo, algo tá incomodando. Aí você começa a sentir que não é bem aquilo ali. Aí depois você vê e você fala, nossa, era isso mesmo, não era mesmo esse caminho que é pra mim. E ao contrário também, tipo, não, tô sentindo que é pra mim, não sei explicar, mas tô sentindo algo dentro de mim, parece que tá me direcionando pra esse caminho. Aí você vai e você fala assim, não, era isso mesmo. Então, assim, essa é uma forma de, né, entender a vontade do Senhor, ouvir a voz do Senhor de uma forma interna, assim, no sentimento, coração na paz, né, e tudo. Mas também é possível você ouvir nítido. E aí eu tava falando pra ela que eu tive uma experiência bem marcante, né, bem interessante. Eu amo essa experiência que eu tive. Eu já tive várias, né, mas essa aí é bem interessante. Aí, de certo, aqui no meu vídeo já vai pra parte 3. Ah, não tem culpa, porque esse negócio é 1 minuto, paciência. Então, parte 3. Enfim, continuando, no dia que eu ouvi a voz do Senhor claramente. Então, eu fico meio receosa de contar minha experiência aqui na internet. Não só na internet, pra várias pessoas, porque as minhas experiências pra mim são muito preciosas. São muito, assim, pérolas mesmo. E eu guardo elas com muito carinho, porque foram momentos, assim, que eu vivi com o Senhor e que eu amo esses momentos que eu tive com Deus. E eu sempre relembro eles com muita alegria. Então, eu confesso que eu não gosto muito de compartilhar, não. Mas eu tô sentindo de compartilhar, porque a gente conversou sobre isso hoje. Aí, senti de fazer, sabe assim? Tô sentindo de fazer um vídeo, tô sentindo que é isso aí que eu tenho que fazer, sabe assim? Ou seja, a voz do Senhor de uma forma interna, né? Ai, mas é assim, né? Ai, meu Deus, já vai pra parte 4, tá? Paciência, vai ter várias partes, paciência. Mas eu creio que, por que eu tô sentindo de fazer esse vídeo? Porque é interessante ele saber que isso existe, né? Aí eu contei pra ela essa experiência e ela achou bem interessante. Então, assim, eu amo ouvir as experiências das pessoas que estão ao meu redor. Aí, já vai pra outra parte. Enfim, então vou direto ao ponto, direto pra história, porque eu já falei aqui 3 minutos e não contei a história. Então, a história foi o seguinte, eu estava em casa, já fazia uns 15 dias, porque minha filha estava de férias na casa do pai, e eu estava aqui sem ela. E eu tava, assim, numa fase que eu não tava no começo da minha caminhada cristã, mas também não era algo tão recente. Então, vamos dizer, no meio da minha caminhada, entendeu? Então, não era no comecinho não era. Mas era no meio da minha caminhada. E também não era agora, nesses tempos que eu tô vivendo agora. Então, no meio da minha caminhada, eu tinha muita dúvida, eu tinha muito questionamento, tudo... Eu era assim, ai, mas por que isso, por que aquilo? Ai, então, tinha muito, assim, sabe, dúvidas internas, questões, perguntas, bloqueio e tudo mais. Então, eu queria saber muita coisa do Senhor. Eu orava muito, perguntava muitas coisas a Deus. Aí, já vai para outra parte. Então, só pra dar pra entender, assim, que eu tinha muita crise, assim, interna, sabe? E eu entregava tudo ao Senhor. As dúvidas que eu tinha e as crises internas que eu tinha e aqueles momentos que eu vivi, eu entregava tudo a Deus, tudo a Deus. Eu perguntava tudo pro Senhor e tudo mais. Aí eu tô explicando isso porque vai ser importante isso. Então, por conta disso, eu tava aqueles 15 dias lá sozinha, sem minha filha, né, que ela tava na casa do pai, coisa e tal. E no meio da minha caminhada cristã, e tava cheia dessas dúvidas aí, né, nessas crises. Aí eu lembro perfeitamente, como se fosse ontem, que eu tava na minha casa de tarde, aí daqui a pouco eu ouvi claramente a voz do Senhor, assim, falando pra mim, se prepara que hoje você vai no culto. Só que era dia de sexta, e sexta-feira na minha igreja não tinha nada, porque era época de férias, então... Na minha igreja, algumas coisas, quando é julho, dezembro, aí dá uma parada um pouco, assim, fica uns 15 dias sem, sabe? Dependendo do que for. Sempre quando é julho e dezembro,
fica uns 15 dias sem algumas programações lá na minha igreja. Então eu lembro perfeitamente que era a época de férias, que minha filha estava na casa do pai dela. E era esse período, né, do meio do mês, de julho ou dezembro, não lembro qual dos 2 meses que era exatamente. Aí não tinha nada na minha igreja nesse dia em questão, sexta-feira, não tinha. Aí, só que veio claramente a voz da minha mente assim, falando, no meu ouvido, né, na verdade, falando assim, se prepara que hoje você vai no culto. Aí eu ouvi assim, ó, com clareza, eu entendi certinho, eu não tive dúvida nenhuma, eu tinha certeza que eu tava ouvindo a voz do Senhor. Só que é aquilo, a gente, tipo assim, tem certeza, mas eu não sei por que a gente fica colocando dúvida na certeza, né? Sabe assim? Por que fica colocando dúvida na certeza? Então, assim, eu fiquei o dia inteiro, eu lembro, até como se fosse ontem. Tipo assim, eu ouvi claramente, se prepara que você vai no culto. Só que eu fiquei assim, ai, da minha cabeça, sabe assim? Ai, meu Deus, eu acho que essa história vai levar 10 minutos, então, paciência. Conforme eu falei, pra mim essa história é uma pérola, uma história que eu levo com muito carinho. Então, quem tiver paciência de escutar, amém. Quem crê, né, é tudo para o glória do Senhor. Então, continuando a história. Aí eu lembro perfeitamente. Aí Deus falou pra mim no meu ouvido assim, se prepara que hoje você vai no culto. Aí eu fui e fiquei assim, na minha cabeça. Aí segui meu dia, normal. Aí veio assim, sabe, na minha mente assim, que o culto ia ser 7h30, 8 horas, esse horário, veio até o horário na minha cabeça. Aí eu fiquei assim, da minha cabeça, porque conforme eu expliquei, por isso que eu fiz a introdução, porque eu expliquei direitinho, que era uma época que eu tinha muito crise interna, muita dúvida, sabe? Então eu tava no meio, assim, da minha caminhada cristã, não que eu não esteja agora, né? Só que agora, muitas inseguranças que eu tinha já não tem mais, porque Deus já tratou comigo sobre muitas coisas, então hoje em dia pra mim tá muito diferente. Então por isso que eu estou explicando, não era no comecinho, porque no comecinho foi totalmente diferente, foi outra pegada pra mim no começo. No comecinho foi tudo assim diferente que Deus tratou comigo, então foi bem no meio da minha caminhada cristã. Enfim, aí foi uma época que eu tinha muita dúvida. Então, eu tava ouvindo a voz do Senhor nitidamente no meu ouvido, só que eu ficava teimando de que era na minha cabeça, entendeu? Eu ficava assim, na minha cabeça, tô ficando doida, sabe assim? Tô ficando uma... E aí começou, eu lembro perfeitamente, começou a baixar o sol, né? Começou assim, começou só a baixar o sol, começou a dar 18 horas. Aí eu já fui lá, tomei banho, tudo, comecei a me arrumar. Aí veio na minha mente, sabe? Se arruma. Aí eu fui e fiquei assim, ao mesmo tempo que vinha na minha cabeça as coisas, eu ficava achando aquilo muito fora de realidade. Eu ficava assim, gente do céu, é da minha cabeça. Eu ficava, sabe? Pra mim era da minha cabeça aquilo ali. Mas ao mesmo tempo, dentro de mim, eu sabia que era Deus falando comigo, sabe? Então, assim, por isso que eu falo, era uma crise mesmo que eu tava vivendo. Era uma crise. Era como se, assim, o meu espírito estivesse testificando que aquilo era de Deus, só que a minha carne estivesse falando pra mim que não é. Era basicamente isso. Enfim, aí tá. Daí eu fui lá, tomei banho e tudo. Aí eu fiquei pensando comigo assim, eu vou colocar uma roupa de caminhada porque eu vou sair pra fazer caminhada. Porque eu não queria dar uma de doida, assim, sabe? Eu não queria pagar de maluca. Então eu falei, sair pra fazer caminhada e de boa. Aí veio na minha cabeça certinho, assim, ó. No meu ouvido, né? Eu falo cabeça porque eu tô acostumada a falar dessa forma. Mas eu lembro que a voz era nítida. Então, veio no meu ouvido certinho, assim. Pelo menos põe uma camisa mais comprida. Porque eu ia colocar uma calça de ginástica, sabe? Porque veio na minha mente, assim, Deus falando comigo, assim, que eu ia pra igreja. Aí, e naquela época, Deus já tinha tratado comigo a respeito de roupa, né? Hoje ainda mais. Então, aí é um tratar meu Deus, conforme eu falei. Tudo que Deus trata comigo, pra mim, são pérolas. É muito precioso, é muito importante. Então, são coisas que Deus tratou comigo. Então, Deus já tratou comigo a respeito de roupa muitas vezes. Então, naquela época lá, Deus já tinha tratado comigo a respeito disso também. Então, eu fui colocar calça de ginástica, tênis, aí veio na minha mente certinho. Pelo menos coloca uma camisa um pouquinho mais comprida que você vai numa igreja. Daí eu falei, tá bom, senhor. Aí eu fui e coloquei. Só que eu coloquei calça de ginástica e tênis, porque na minha cabeça eu falei, não, só vou sair pra caminhar. Aí eu fiquei pensando assim, ó, ninguém sabia de nada disso que eu tô falando, ninguém sabia. Eu tava assim, eu e Deus, assim, sabe? Tipo assim, na minha mente, tava tudo acontecendo aqui, ó. Ninguém sabia de nada. Daí, né, aí eu fui e falei assim, não, eu só vou sair pra caminhar. Tipo assim, sabe? Aí eu deixei o celular em casa, eu lembro. Eu só peguei a chave e a Bíblia. Que minha Bíblia parece uma carteira, que a minha Bíblia é assim, ó. Então ela lembra uma carteira. Então eu falei assim, bom, eu vou pegar a Bíblia, pegar minha chave, deixar o celular em casa e vou.
Depois eu continuo a história.